Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, também por esta rica oportunidade que Ele nos concede nesta noite estarmos ministrando a palavra do Senhor, apesar do nervosismo, pela responsabilidade. Cremos que o Senhor falará conosco e falará comigo também. Amém? Os que puderem, por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 7 e o versículo 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Queridos irmãos, esta carta que Paulo está escrevendo ao seu discípulo, alguém que iniciou no ministério com apoio, com aval, com investimento espiritual, ministerial de Paulo, para incentivá-lo também em seu ministério. E este versículo é como soa nos nossos ouvidos como poesia, apesar do grande ensino e da complexidade da graça que está exposto aqui através destas palavras. Paulo começa dizendo que ele combateu, o que nos faz entender que a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã, ela é um combate diário. Não tem como nós entrarmos para a vida ministerial, para a vida cristã, achando que a vida cristã é um passatempo, é uma brincadeira, é uma ideia, é uma filosofia. Não, não. Paulo mesmo diz que o Evangelho de Cristo, ele não é uma filosofia ou uma proposta humana. O Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo transforma o velho homem em uma nova criatura. O Evangelho de Cristo tem poder para curar, libertar, transformar o ser humano, seja ele qual for. Nós lembramos-nos de quando Cristo estava na cruz do Calvário, um dos ladrões ao seu lado disse para o outro que arrasava ou zombava de Jesus, dizendo: nós estamos aqui nesta situação porque nós merecemos estar, mas este que está aqui, ele não fez mal algum. Então ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Eu não sei quem foi que pregou para ele, eu não sei se ele esteve em alguma das ministrações do Senhor Jesus Cristo, mas eu sei que naquela oportunidade que ele teve, ao ver Jesus Cristo inocente, pagando com sua vida a maldade daquele povo que o colocara ali, o Senhor Jesus Cristo, com certeza pelo seu poder, pelo seu evangelho, entrou no coração daquele jovem, e o Espírito Santo de alguma forma o convenceu que ele precisava de Jesus, apesar de estar já nos últimos minutos da sua vida. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele tem poder para fazer
este tipo de milagre de transformação. No entanto, para que nós possamos viver o Evangelho de Cristo na sua integridade, na sua totalidade, apesar do Evangelho ser puro e simples, como já dizia Sir Wes Williams, nós possamos perceber que, apesar dele ser um Evangelho simples, mas para vivê-lo na sua integridade, nós precisamos entender que precisamos combater a nossa carne, combater os desejos carnais, combater as ideologias deste mundo, combater as afrontas de Satanás, o que muitas das vezes não é fácil. Nós nos lembramos de Paulo, então Paulo diz que ele combateu o bom combate, e quando nós vamos para a vida dele, a sua vida ministerial e a sua carreira, nós podemos perceber o quanto de fato Paulo combateu: prisões, perseguições, injúrias, calúnias, e às vezes de pessoas que se diziam ser seu companheiro, seu amigo, o desprezou por muitas vezes, espalhava às vezes até mesmo falsas doutrinas, e Paulo tinha que voltar ou escrever cartas às igrejas que ele já tinha passado e suado bastante para ganhar almas para Jesus, levando e exortando os irmãos: não mudem do evangelho que vocês aprenderam, como foi o exemplo da carta aos Gálatas. Então muitos espalhavam falsa doutrina onde ele tinha já trabalhado, e então ele voltava, combatia novamente, lutava, batalhava, enfim. Nós podemos perceber que de fato Paulo, ele combateu um bom combate. Quem não se lembra de Paulo antes de se converter? A palavra de Deus, ela fala sobre isso, que ele perseguia os cristãos, aqueles que seguiam a Jesus, os discípulos de Jesus. Ele perseguia a ponto de levá-los até a morte, de matá-los, de persegui-los de maneira terrível. Mas um dia o Senhor se encontrou com ele, e no início do seu ministério ele não sabia que ele deixaria de ser perseguidor para passar a ser perseguido. E muitos de nós também, quando iniciamos o ministério, talvez não imaginávamos que seria um combate tão difícil, que Satanás se levantaria contra a família, em todos os aspectos das nossas vidas. Mas nós sabemos que apesar das lutas, apesar das batalhas, apesar de ser um combate que precisamos combater na nossa carreira ministerial ou cristã, nós precisamos ter uma certeza que nós não combatemos sozinhos, o Senhor combate ao nosso lado. E é interessante, nós podemos perceber que nos combates que aí temos nessas guerras, os generais de fato, os 4 estrelas e aí por diante, eles ficam nos seus escritórios só dando ordem, e os soldados que vão na frente, A gente vê às vezes alguns vídeos lá na guerra da Ucrânia, aqueles drones acertando os soldados que estão ali lutando, batalhando, muitos que até são de outros países que vão lá para a batalha lutar, mas os generais mesmo, os comandantes, eles estão bem protegidos. Então eles falam, vão, mas eles ficam. Mas o general que combate conosco, ele não manda apenas nós ir, mas ele vai na frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas, repreendendo o mal e nos dando vitória. Então Paulo diz, eu combati o bom combate. Ele não diz, eu combati um bom combate, porque ele sabe que este combate que nós combatemos na vida espiritual, na vida ministerial, através do evangelho, enfim, na nossa vida espiritual também como cristão, não somente como obreiro, mas como cristãos em Cristo, ele sabia que este não era um combate qualquer, mas era o combate dos combates, era o combate que valeria mais a pena. Hoje em dia nós vemos muitos combates por aí, combates na política, combate nas ideologias, um combate na filosofia, um dizendo que é desse jeito, outro dizendo que é daquele outro jeito, mas nós sabemos que às vezes, de certa forma, nós precisamos também estar preparados para esse tipo de combate, mas o combate mais importante é o combate do evangelho, levar o evangelho de Cristo, falar do amor de Jesus, vigiar para não cair, para nos manter firmes na fé. Nós vemos aí o pastor já falando sobre a noite do reencontro. Esse é um dos tipos de combate que nós na vida ministerial precisamos combater. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, porque Deus revelou a ele este projeto. E uma madrugada, quando orava, o Senhor colocou esse desejo ardente no seu coração. E o pastor juntou a equipe, e o pastor Cláudio também está trabalhando, o pastor Jefferson e uma equipe aí trabalhando para desenvolvermos este projeto e colocarmos na prática esse desejo do nosso pastor, que é um desejo do Senhor. Mas é um combate também, porque não é fácil.
Porque as pessoas que se afastam de Cristo, eles estão aí perdidos, ou estão ofendidos, ou estão até mesmo com a fé abalada. Então nós temos que ir lá novamente resgatar o soldado ferido. E às vezes o inimigo se levanta para que não dê certo, para que nós não façamos, para que nós venhamos desanimar, mas em nome de Jesus, neste combate, o Senhor está na nossa frente e nós sairemos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. E quando falamos desse combate ministerial, ou da vida cristã, mas agora, indo para o lado do combate ministerial, quem não se lembra quando você iniciou a sua vida ministerial, né? Quando você foi convidado para ser diácono, que nem nosso pastor, presbítero com 17 anos, né, pastor? Que alegria, né? Chamado para o pastorado, né, pastor Cláudio? Quando fomos chamados para ser evangelista, para sermos consagrados ao pastorado, que alegria, porque é sempre uma alegria, um prazer, mas muitas das vezes, naquela empolgação, a gente se esquece que é um combate, mas de fato é um combate. É um privilégio, sim, é uma honra. Paulo mesmo diz, né, que está desejando uma coisa boa. Entretanto, é um combate bom. Todavia, ele requer esforço, esmero, dedicação, oração, jejum, perseverança, vigilância, assim como Paulo, porque ele tinha combatido o bom combate. Eu não sei se Timóteo estava enfrentando algum tipo de problema, de dificuldade, mas Paulo está dizendo para ele: meu filho, eu combati um bom combate, você está aí nesse combate também, essas lutas, essas batalhas, mas você permaneça firme. Paulo vai dizer também sobre os falsos profetas: olha, nos últimos dias vão ser dias trabalhosos, Timóteo. Muitos homens e mulheres vão ser amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Eles não terão afetos morais, serão irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os que são bons. E hoje nós vemos tudo isso. Se olhar nas mídias sociais aí, nas redes sociais, é pessoas contra a família, é pessoas apoiando o aborto, apoiando a discriminação das drogas, é pessoas apoiando tudo que não presta, apoiando pedofilia, enfim. E são pessoas que não têm afeto natural, não têm mais amor no coração, o amor se esfriou, foi-se embora. Amigos dos seus deleites e inimigos de Deus, orgulhosos, obstinados, traidores. Então, é neste contexto dos últimos tempos que nós estamos combatendo este combate. Então não é fácil, é trabalhoso, mas Paulo está dizendo que este é o combate que vale a pena. Primeiro, porque não estamos combatendo sozinhos, mas também porque teremos uma coroa como recompensa. Então ele olha para o passado e diz: eu combati um bom combate. Talvez ele fala: bendito o dia que o Senhor apareceu para mim quando eu estava indo para o caminho de Damasco matar os cristãos. Bendita a hora que o Senhor abriu os meus olhos espirituais e enviou Ananias a orar por mim. Bendito o momento em que eu tomei essa decisão. Apesar das perseguições, apesar das lutas e das batalhas, eu estou aqui firme. E portanto, Timóteo, olhando para trás, eu percebo que eu combati um bom combate. E ele também olha para o presente e ele diz: o tempo da minha partida está próximo. É tão interessante, irmãos, podemos perceber que Paulo tinha esta visão espiritual de entender que o combate era bom. Primeiro, porque o combate era bom, porque bom foi aquele que o chamou para o combate, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, o combate era bom. Mas ele também percebia e conseguia entender o tempo presente, que o fim estava chegando. Mas ele não olha para trás e apenas para frente também, mas ele olha para o futuro. Ele fala: mas quando eu olho lá para frente, eu vejo uma coroa que está guardada para mim. Então, na nossa vida espiritual, como crentes, como obreiros, como líderes de departamentos, como trabalhadores do reino de Deus, nós temos que entender que muitas vezes é desafiante. Você está cuidando de um departamento da igreja, às vezes tem lutas, às vezes tem dificuldades. Preparar o trabalho, né? Organizar tudo, manter os jovens animados, adolescentes animados, a igreja animada. Às vezes temos lutas, temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir a direção de Deus, estratégia, sabedoria. Mas uma coisa é certa:
Se nós olharmos para todas essas dificuldades e crermos que se nós combatermos este bom combate e permanecermos firmes, guardando a nossa fé, a coroa da justiça está preparada e guardada para nós. A palavra do Senhor diz que o nosso trabalho ele não é vão. Imagina, irmão, você trabalhar um mês inteiro, suar um mês inteiro e depois olhar na conta, o dinheiro não cai. Dali a 2 meses o dinheiro não cai. 3 meses o dinheiro não cai. E você está trabalhando e não está ganhando nada. Você está trabalhando em vão, sim ou não? Mas agora imagine você trabalhando sabendo que a tua coroa está lá no céu te aguardando. Então, às vezes aqui na vida, no dia a dia, nos nossos trabalhos, nós lutamos com tanto afinco, porque nós sabemos que no final do mês o nosso salário vai estar lá. Nós sabemos disso, e quando chega o nosso salário, nós nos alegramos, e isso é bom, isso é bênção. Isso é bênção desfrutar daquilo que nós ganhamos no nosso trabalho, isso é maravilhoso. Eclesiastes vai dizer isso, que isso é bênção de Deus, poder desfrutar do seu trabalho. Mas agora entendermos que ao trabalho espiritual que nós lutamos, a nossa vida espiritual, nossa vida ministerial, nós temos um tesouro guardado lá no céu, que é a nossa coroa. Então, por isso que este é o trabalho que vale a pena trabalhar. Então, muitas das vezes, nós somos convidados e chamados para trabalhar num departamento. É tão triste quando nós ouvimos alguém responder: olha, infelizmente eu não posso. Como ajudando o pastor Marcelo aí na liderança, muitas vezes tem jovem que fala: ô pastor, eu estou sem... Agora, pastor, eu tirei esse ano para cuidar mais de mim. Mas e a obra de Deus? E o reino de Deus? Né? É claro que muitas vezes a gente precisa ter a dosagem certa para também cuidar da família, etc. e tal, mas nunca podemos deixar as coisas de Deus para o último plano. Foi ministrado aqui domingo: as coisas de Deus, pelo nosso pastor presidente, é em primeiro lugar. É trabalharmos para o reino de Deus com alegria, com dedicação, e sabendo que por este combate nós temos aguardados para nós um tesouro. Lembra que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro nos céus. Porque ali o ladrão não entra, a traça não consome, e ali está bem guardado. E quem nos dará esse tesouro é o próprio Senhor Jesus. Então se lembre também da sua vida espiritual. A vida é quando você aceitou Jesus. Tente lembrar, quando você começou, aquele ânimo, aquela alegria, aquele gozo, aquele prazer. Aí os vizinhos criticavam, os parentes criticavam. Eu lembro do meu pai, quando ele aceitou Jesus, português, vindo de Portugal, na década de 70, no ano 73 mais ou menos. Ele aceitou Jesus. Quantas lutas, quantas perseguições. E às vezes eu perguntava para ele: mas pai, o senhor não desanimou? Não, porque a alegria de servir o Senhor e a certeza do tesouro no céu era muito mais forte do que qualquer perseguição. O meu avô português chegou a dizer para ele: filho, crente na minha casa, isso é a maior vergonha. Pode pegar as suas coisas e ir embora e nunca mais entre nessa casa. O seu irmão mais velho disse: olha, você deixar o catolicismo, nossa tradição da família, para virar crente, nós preferimos ver você bêbado, caído numa sarjeta, do que com a Bíblia debaixo do seu braço. Aí meu pai falou: então tá bom, então eu vou embora. E aí meu pai disse que pensou assim: eu vou lá para a igreja. Pedi para os crentes um pouso lá, né? Eu vou para a igreja. Mas quando meu pai pensou em ir para a igreja, a minha avó falou: para onde meu filho for, eu vou também. Aí meu avô falou: então não, então fica aí então. Eu não queria perder a veinha, né? E lutas. Mas depois que Deus começou a operar na vida do meu pai, curou a minha avó. E um dia esse irmão mais velho do meu pai foi na igreja com meu pai, e quando viu na hora do apelo, aquele monte de crente vindo lá na frente, católico lá na frente, aceitar Jesus, ele disse: olha, Hermínio, vou dizer uma coisa para você: a igreja católica vai acabar. Mas por quê? Do jeito que tanto católico foi aceitar Jesus, daqui a pouco acaba. É o seguinte: a partir de agora nós não te diz mais nada, segue o teu caminho, porque se tu não te salvar, nós estamos todos perdidos.
mas enfrentou. Então, às vezes, quando nós aceitamos Jesus, logo no começo, vem aqui essas lutas, essas batalhas. Mas e agora que nós já estamos 10, 15, alguns 20, 30, 40 anos neste combate? Por que desistir agora? Não tem como. Se você venceu até aqui, o mesmo Jesus que te segurou até aqui vai te segurar até o fim. A mesma coisa da vida ministerial. Às vezes muitos obreiros pensando em parar, em desistir. Não, vou só ser membro de banco, como se costuma dizer, né? Não, vou ir só na igreja, só deixar entregar os departamentos. Não faça isso. Jesus não decepcionou você. Se alguém te entristeceu, perdoa, releve, olhe para Cristo, que Ele está dizendo: continua combatendo esse bom combate, porque eu tenho guardado para você uma coroa de vida eterna, uma coroa da justiça, um tesouro, um bom tesouro reservado para você. O pastor Elival, ele conta que várias experiências, né, quando ele era jovem, pregando o evangelho a pé, né, pastor? Esses dias eu estava lembrando também, apesar de não ter tantos anos de vida, mas eu estava lembrando lá em Portugal, quando eu comecei a pregar, né? Uma vez fui convidado para pregar lá em Albufeira, no Algarve. E jovem sabe como é que é, né? Gelzinho na cabeça, né, Moisésinho? Sapato novo, e lá vai eu. Peguei lá o trem, que é o comboio, desci na estação. Quando chegou lá, tinha uma irmãzinha de idade com uma motinha. Pastore, eu levo você. Eu disse: não, irmã, eu vou a pé. Não, pastor, nada a ver, pastor, nada a ver. Não, pode deixar que eu vou a pé, irmã. Pode ir que eu vou. Vai indo que eu já chego lá. Irmão do céu, no meio do caminho eu me arrependi de não ter pegado a carona. Poeira. E o sapato brilhoso ficou fosco. E andamos um sol terrível. Mas por fim chegamos lá em Albufeira. Novo ainda, na época eu tinha acho que uns 16 para 17 anos, pregando aquela mensagem simples, mas ali trabalhando na obra, no reino de Deus. Na outra vez que eu voltei lá, a irmã falou: pastor, irmã, pode, quero carona. Aí coloquei um capacete que era só um toco assim na cabeça, pastor Cláudio. E a moto andando assim, eu me olhava assim nos espelhos da loja, mas que vergonha, até virava a cara para não olhar. Mas ficou muito engraçado. Isso para dizer para vocês o quê? Mas ia feliz, começo de ministério, oportunidade para pregar. Imagine, em outra cidade, 300 quilômetros de Lisboa, mas que alegria. Depois foi um dia lá, saímos de Portugal a primeira vez, pegamos o ônibus lá, que chama autocarro, para Espanha, para Madrid, pregar lá em Madrid. Jovem de 17 anos, pregar em Madrid, todo, feliz, contente, chegava lá, pregava, tentava falar espanhol, só passava vergonha, mas estava ali, feliz, contente. Outro dia, para a França, lá em Paris, ficar 30 dias lá, ajudando o pastor que estava com pedra nos rins, fazendo tratamento. Lá fui eu, todo feliz, animado, contente, né? Não tinha dificuldade, não tinha esforço, era tudo uma alegria. Início de ministério. Às vezes a gente vai andando, batalhando, lutando, daqui a pouco vem as lutas, vem as provas, vem as dificuldades, vem os desafios. Aí daqui a pouco a gente pensa: não, eu vou desistir. Por que desistir? Jesus, o mesmo Deus que esteve conosco, nos alegrando lá no começo de ministério, que a gente começava a pregar, e o Senhor por misericórdia operava, mesmo mensagem simples, mas nos chamou, sustentou, até o dia de hoje. Você está aí lutando, batalhando, cabelinhos ficando branco, fazendo a obra de Deus, com dedicação, ajuda um, levanta o outro, um dia um pouco mais desanimado, daqui a pouco a palavra de Deus te anima de novo, e lá você vai, lutando, batalhando, e já está aí no ministério 10, 15, 20, 30, 40 anos, e agora você está pensando em desistir. Senhor, acho que eu vou aposentar. Não, irmão, continue fazendo a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação. O teu tesouro está guardado pelo Senhor e não tem Satanás que pode roubar. Só que é um combate. E às vezes Satanás, ele coloca as suas armadilhas. Ele coloca as suas armadilhas. É uma conversinha, é uma propostazinha, né? E aí você tem que estar vigilante, para não cair. Não, para trás de mim, Satanás. Eu vou continuar firme, batalhando, porque neste combate
o Senhor está do meu lado e eu vou com Ele até o fim. Quando Paulo escreveu esta carta, ele não estava no auge do seu ministério, lá nas maiores igrejas da Ásia, pregando para multidões. Não. Ele estava em Roma, numa cela fria, preso, abandonado, ali, já no seu fim, próximo da sua execução. Mas ele olha para trás e ele não se arrepende. Ele podia se arrepender. Puxa vida, talvez eu tivesse investido no meu comércio lá de fazer tenda, ou se eu tivesse feito outra coisa na vida, eu não ia estar aqui preso, pronto para morrer. Não, ele não pensa desse jeito. Ele sabe que ele está no fim, está cansado, está ali sozinho, está próximo da morte, mas ele fala, olhando para trás, valeu a pena. Valeu a pena. Se o Senhor te perguntar nessa noite, valeu a pena você permanecer no ministério até o dia de hoje? Será que você vai poder responder para o Senhor, sim, Senhor, valeu a pena? Apesar das lutas, apesar das dificuldades, se nós formos perguntar para o nosso pastor presidente, pastor, o senhor queria investir lá na fazenda de café, ou o senhor trocaria para... Com certeza o pastor vai falar, não, a vida é ministerial. Por quê? Porque apesar das lutas, da dificuldade, como dizia até Jeremias, né? Senhor, eu não sou uma criança, não sei falar, tentou sair fora, né? Não, é você mesmo. Ele vai lá, começa a profetizar, daqui a pouco, o Senhor me enganou, tal. Mas quando ele vê as promessas, o que Deus tinha falado através da sua boca se cumprir, a Babilônia vindo e tudo acontecendo, ele olha para o Senhor e com certeza ele falou, valeu a pena. Sofrimento, lutas, batalhas. Nós fomos lá para a galeria de Hebreus 11 dos heróis. Quantos que batalharam, venceram o fio da espada e foram vencedores. Mas teve outros lá que vai dizer também que eles morreram ao fio da espada. A tradição diz que Isaías, por exemplo, foi cerrado ao meio. Mas apesar destes também ser cerrado ao meio, vencido pela espada, eles foram até o fim e não por causa disso eles foram perdedores. Mesmo assim, foram vitoriosos. Até Abraão, que saiu da casa dos seus pais para a terra prometida, ele viu com seus olhos, peregrinou por lá, mas a terra não se tornou dele, tornou depois para os seus descendentes, quando eles saíram do Egito, da escravidão de 400 anos. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele permaneceu firme, porque ele sabia que o combate dele não era por uma cidade terrena, mas era uma cidade celestial. Então aqui neste mundo nós podemos vencer, batalhar, o Senhor nos prosperar, tudo isso é muito bom e não tem nada de errado nisso. O Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer ver você feliz, Ele tem poder para te curar, para abrir as portas. A palavra dele mesmo diz, nós não temos como tirar disso, trazer os dízimos, depois eu vou abençoar, fazer prova de mim. Então isso é tudo muito bom, mas nada disso pode ofuscar o tesouro que está guardado por Deus lá no céu para nós. Nada disso. Então, irmãos, combatemos com dificuldades, com desafios. Apesar de tudo isso, estamos firmes. E olhamos para trás, até o dia de hoje, foi bom. Foi um bom combate. E onde está a fé? A fé está guardada. Muitos, infelizmente, naufragaram na fé. Na própria época de Paulo. Ele vai dizer ali de vários que, olha, fulano me abandonou, fulano deixou. Ele vai dizer de vários que estão até perseguindo ele. Mas eu combati o bom combate. Então não olhe para aqueles que talvez saíram da igreja, fala mal do pastor, fala mal do ministério, perderam a fé. Vamos orar por eles e orar para que Deus traga eles no dia do reencontro. Mas olhe para Jesus. Ou então aproveite e olhe para aqueles que estão vencendo o bom combate, como Timóteo fez. Olhou para Paulo e falou, não, Paulo está dizendo que ele combateu o bom combate. Ou nós será que pensamos que para Paulo teve muitas perseguições, mas para Timóteo foi um mar de rosa? Não, Timóteo também teve as suas lutas. Mas eu tenho certeza que sempre que vinha as lutas, ele se lembrava das palavras de Paulo: combati um bom combate, a minha carreira está chegando ao fim, mas eu guardei a fé. E eu estou aguardando também uma coroa que eu vou receber. Quem vai me dar essa coroa? O justo juiz. Então, irmãos, você está trabalhando, está fazendo a obra de Deus, é de coração, deixa falar quem quer falar, continua fazendo.
Continue trabalhando. Ah, mas você está lá fazendo tudo isso aí. Não importa, deixa falar, quer falem bem ou quer falem mal, continue no combate, não sai do combate, não sai da batalha, porque quem te chamou foi o Senhor Jesus. Quem te convidou para esta batalha, para este trabalho, para este ministério, para este departamento, para esta vida cristã, foi Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu. O Senhor te lavou com o seu sangue, derramou sobre ti a tua graça. A sua graça não permaneça firme, porque este combate é um combate que teremos vitória lá no céu. Quando nós vemos a nossa coroa, nos alegraremos por isso. Então o combate é bom, porque o bom capitão que nos chamou, as armas que nós lutamos não é a arma do ódio, da fofoca, da violência, mas nós lutamos com amor, nós lutamos com a verdade, e nós lutamos com a oração. Por isso que o pastor nos convidou para o relógio da oração, para este combate que nós vamos ter do reencontro, porque nós estamos lutando, é como diz aí, mexendo no ninho de Satanás. Eu não sei se Satanás tem ninho, mas estamos mexendo com Satanás. E você acha que Satanás vai ficar feliz? Não, ele vai se levantar, vai começar a espernear, mas queira Satanás ou não, essa noite do reencontro vai ser marcado pela salvação de almas, por soldados caídos e feridos sendo curados, sendo reerguidos, e a nossa fé se aumentando e se alegrando na presença do Senhor Jesus. Então, não gaste as suas energias com polêmicas de internet, picuinha de internet, porque é isso, porque é assim, porque leram desse jeito, mas está errado, é daquele outro jeito. Não gaste seu tempo com isso, gaste seu tempo lendo a Bíblia, orando, se preparando e ganhando almas, porque é isso que vai fazer a diferença lá naquele dia, quando o justo juiz nos entregar os seus galardões. Então escolha bem as suas batalhas. Paulo soube escolher bem as suas batalhas. É certo que ele ficou muito tempo numa batalha errada, lá no judaísmo, lá dizendo que era a lei que salvava, que era daquele jeito, e que Jesus era uma seita, né? Um falso profeta, um blasfemo, falava mal de Jesus, e daí por diante. Ele estava de cabeça nessa batalha, nessa guerra, mas o dia que ele teve os seus olhos abertos, ele viu que ele estava batalhando a batalha errada, ele mudou de batalha. Então não batalhe as batalhas que não valem a pena, batalhe a batalha que vale a pena, é o combate, a boa batalha. Nesta batalha, o Senhor quem está na frente. Nesta batalha, o Senhor quem nos chama. Nesta batalha, o Senhor quem nos coroa. Então ele diz que acabou a sua batalha. Irmãos, essa guerra ministerial, espiritual, essa carreira no reino de Deus, não é uma corrida de 100 metros, né? Você viu aquelas corridas de 100 metros, que o camarada sai com todo o gás e mas rapidinho acabou. E sai lá, cansado, né? Lógico que correu bastante. Mas essa batalha que nós batalhamos, ela é mais parecida com uma maratona de 40 quilômetros. Você não sai voando, você vai com calma, com vigilância, olhando onde você está pisando, o caminho que você está escolhendo, né? Quem está do seu lado, o tanto de água que você vai beber. Você vai sempre ali se cuidando, se hidratando, caminhando, correndo devagarzinho, mas você não para. Se alguém te chamar, você não vai. Se alguém falar, olha, tem um atalho por aqui, você fala, não. Quem se coloca em atalho, se coloca em trabalho. Eu vou aqui nesse ritmo aqui, porque senão eu vou ser desclassificado. Porque se você está numa corrida e o trajeto é esse, você vai para a esquerda, você vai ser o quê? Desclassificado, sim ou não? Por isso também na carreira de Cristo, o caminho, a estrada é estreita e a porta é apertada. Se nós sair para lá ou se desviar para a esquerda ou para a direita, como o Senhor alertou muito bem a Josué, nós não vamos chegar no destino. Mas se nós permanecermos no caminho certo, no caminho da retidão, da santidade, da obediência, combatendo o bom combate, com oração, com vigilância, pode ser longo, o caminho pode ser longo e mau. Como diz aquele hino, nossos pés podem até estar feridos e ser longe de Canaã, mas o Senhor está lá do outro lado nos esperando. Para dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera.
desde a fundação do mundo. Irmãos, não é um reino que se abala, mas é um reino eterno. Então precisamos de foco. O foco de Paulo não estava nos seus naufrágios, nos seus açoites, nas traições, na solidão, porque se esse fosse o seu foco, ele já teria parado há muito tempo. Mas ele estava com o foco em terminar a carreira, melhor dizendo, e terminar melhor do que começou. Porque às vezes a gente até começa bem, mas aí o tempo vai passando. Mas lá a palavra de Deus em Apocalipse nos faz lembrar: lembra-te onde caís, volta às primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, tirarei do seu castiçal. Não, Senhor, nós queremos terminar melhor ainda do que nós começamos. É claro que vem às vezes os desânimos, as lutas, as batalhas, mas nós tomamos uma injeção de oração, uma injeção de jejum, de palavra, de oração, e o Senhor nos reanima e nos reergue novamente. Então nesta batalha, nesta carreira, para chegarmos ao fim, nós precisamos ter ritmo e resiliência. É vencermos, é não, apesar das circunstâncias, continuarmos firmes, porque o Senhor está do nosso lado. Se caso cair, é levantar. Se caso falhar, é pedir perdão. Se caso se machucar, se cansar, é pedir força do Altíssimo. Mas nunca desistir, nunca olhar para trás, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o trabalho. E só dessa forma nós poderemos guardar a nossa fé. E esta é a parte-chave deste versículo: manter-se fiel ao depósito que nos foi confiado. Lembra da parábola dos talentos? Nós vamos receber uma coroa, mas antes de recebermos a coroa, o Senhor nos deu talentos. Quem tinha 10 granjeou mais, quem tinha 5 granjeou mais, e aquele que tinha só um, o que ele fez? Ele enterrou. Esse aqui nem começou o combate, já enterrou de vez. Misericórdia. Deus, me ajude. A minha oração nesta noite, e creio que a sua também, é: Senhor, nos ajude a não enterrar os nossos talentos, Senhor, ou usar os nossos talentos com coisas que não trazem proveito para o teu reino. Quem não se lembra de cantores famosos como Michael Jackson, Elvis Presley, que nasceram na igreja e receberam talento, e eles investiram o talento no lugar errado? Mas bem-aventurados somos nós que às vezes recebemos um talento só, ou 2, ou 3, ou mais. Nós investimos esse talento na obra e no reino de Deus, e granjeamos mais talentos, e vamos em frente, e guardamos a fé, e protegemos aquilo que é sagrado, que é a nossa fé na palavra do Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Por gentileza, com a autorização do pastor, fique de pé. A nossa recompensa será dada pelo justo juiz. Na antiguidade, os atletas recebiam coroas de folhas que dali a alguns dias murchavam. Muitos reis no passado tinham coroas até de ouro, mas hoje muitas delas nem se sabe mais onde está. Mas a coroa que nós receberemos é uma coroa eterna e de glória. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes. E se acaso em algum momento nós pensarmos ou cogitarmos em nossos pensamentos sem parar, lembremos-nos desta palavra de Paulo como um hino, como um coro, como uma poesia: combati o bom combate, guardei a fé. E agora o que falta? Só esperar a coroa da vida eterna. Alguém porventura entre nós, que você nesta noite, ao ouvir esta palavra, quem sabe você sentiu que Deus falou no seu coração. Curva a sua cabeça, faça esta oração, não precisa vir aqui na frente, onde você está mesmo, e peça: Senhor, me dá mais força, Senhor, me dá mais coragem, me dá mais ânimo, Senhor, me dá mais foco. Aleluia. E ainda quero perguntar: porventura há alguém aqui em nosso meio que você se afastou dos caminhos do Senhor, e talvez não precise esperar o dia 28 do reencontro, mas hoje mesmo você já quer tomar essa decisão
e ao tomar essa decisão, já trabalhar para ganhar outros, para que nesse dia 28 também estejam tomando essa decisão que você tomará hoje à noite. Há alguém entre nós? Levante a sua mão para Jesus. Você que se afastou, você quem sabe que não aceitou, nunca aceitou Jesus, nunca tomou essa decisão. Há alguém entre nós? Se não há, que o Senhor continue te abençoando. Incline a sua cabeça. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor. Senhor, nós sabemos que muitas das vezes nas lutas, nas batalhas, nos dia a dia, muitas vezes o desânimo, o cansaço pode querer bater a porta, mas nós sabemos, ó Deus e Pai, que nós não estamos sós. O Senhor está do nosso lado. Este combate, Senhor, é o combate mais importante das nossas vidas. Não deixa que nada venha nos distrair, Senhor. Dá-nos mais graça, dá-nos mais amor, dá-nos mais fé, dá-nos mais ousadia, mais coragem, mais determinação para irmos até o fim, ó Deus, sem desanimar. Amém. Graças a Deus.